Yo solía pensar que, y ahora pienso que, el profesor Richard Elmore de Harvard popularizó a principios de siglo esta metodología de metaaprendizaje. En Mudanzas de hoy os presento a João Armando Gonçalves, ingeniero, expresidente mundial de Scouts entre 2014 y 2017. Es también profesor del Instituto Superior de Ingeniería de Coimbra, Portugal. Doctor en ordenación del territorio y medio ambiente, con una tesis sobre la implicación de los jóvenes en la planificación y gestión del territorio. Tiene una trayectoria de más de 30 años de participación como voluntario en la educación no formal. Durante 12 años ocupó puestos de liderazgo en la Organización Mundial del Movimiento Scout, el más grande del mundo, con 54 millones de miembros. Tras esta participación, fue condecorado en 2017 por el presidente de la República Portuguesa. Espero que les inspire tanto como a mí. Queria agradecer-te muito, Pepe, por teres-me convidado para partilhar contigo algumas ideias sobre a educação. Pensava que a educação era mais determinística, era um processo em que se sabia muito bem o que é que se queria e podia-se planear tudo até atingir o resultado. Hoje penso que a educação é mais complexa, é mais um ambiente, é mais fluida. Não é possível ter uma visão da educação que seja tão organizada, tão sabendo antecipadamente o que é que vão ser os resultados. Portanto, eu penso que eu antes pensava que a educação era um processo apenas, e depois de muitos anos, agora penso que a educação é um ambiente, é sobretudo um ambiente que cria as condições para os jovens ou as pessoas se poderem desenvolver. Quizá este pensamiento viene de tu experiencia como educación no formal, ¿no? En el escultismo. ¿Cuál te parece entonces que es la aportación propia que hace el escultismo desde la perspectiva de la educación no formal a la educación global de la infancia o de la juventud? Cada vez mais as fronteiras entre educação formal, informal e não formal estão cada vez mais diluídas, não é? E, portanto, há muita interpenetração entre estes tipos de educação. Eu ainda assim acho que o escotismo continua a ter um papel na construção do indivíduo que a escola ainda não dá, que a educação formal ainda não dá. Ou seja, há um conjunto de competências, de maneiras de ser, de formas de abordar as questões da vida e os desafios de cada dia, que eu acho que a escola ainda não tem, porque, enfim, eu acho que ainda continua muito, na generalidade, claro, não é? Continua muito como uma fonte de conhecimento e um pouco menos uma fonte de saber ser. E eu acho que o escotismo tem essa capacidade de construir o indivíduo de outra perspectiva. Desde hace algunos años, las reflexiones de algunos organismos internacionales, en especial la UNESCO, quieren impulsar a las escuelas a precisamente ir integrando todas estas competencias más que se denominan transversales o soft skills, ¿no? ¿En qué medida la evolución de la escuela, de lo tradicional a lo más transversal, a lo más innovador, puede afectar precisamente a la propia evolución del movimiento del escultismo? Tem havido, da parte da educação formal, uma apropriação de alguns elementos da educação não formal, e para mim o mais onde se vê isso melhor é nos métodos. Hoje é muito mais frequente na educação formal coisas tão simples como trabalhos de grupo, trabalhos em projeto, jogos, etc. Portanto, o escotismo tem a obrigação de se apropriar de em termos de conteúdos,
de algumas coisas do ensino formal. Eu vou explicar, isto pode parecer estranho, mas houve uma altura em que se achava que no escotismo era apenas fazer atividades no campo, passear, aventuras. Mas hoje em dia, com este, nomeadamente ao nível da compreensão do mundo, da compreensão da relação da pessoa com a natureza, eu acho que já não basta, e nomeadamente quando nós pedimos aos jovens que passem a ter um papel interventivo no mundo, a ideia da cidadania global para os escoteiros é muito próxima e não encontro, e é mais um daqueles aportes que eu acho que o escotismo traz à educação. Eu não encontro muitos movimentos de educação no mundo que tenham esta capacidade de fazer despertar nos jovens a ideia de que são no meio de um conjunto maior, de uma rede bastante maior. Esto que señalas probablemente consolida la idea de que educar es una responsabilidad de la tribu, ¿no? De todo el pueblo, igual que en los movimientos de la ciudad educadora, los territorios educadores. Pero esto realmente está provocando en algunos momentos como a veces un posicionamiento de la escuela que dice, bueno, esto de la ciudadanía, esto le corresponde a la educación no formal, le corresponde fuera de los muros. Todo esto nos lleva a una complejidad realmente enorme, ¿no? Uma das características da educação não formal e do escotismo é a educação pela ação. E penso que é mais um elemento que o escotismo também traz, que é a forma de educar é muito por estar, pelo contacto direto, pelo contacto, pelo toque, não é? Pelo estar o contacto em primeira mão com os outros, com a natureza. Esta é uma coisa muito importante. E, portanto, como podemos imaginar, quando nós somos chamados a ficar em casa, a não poder sair, aí põe-se um problema grande, porque aí aquilo que é a matriz mais fundamental da nossa forma de educar já fica afetada, não é? Desde la perspectiva, de todas maneras, de toda tu experiencia en el ámbito del escultismo, ¿qué crees que la escuela debe cambiar? ¿Hacia dónde crees que la escuela debe avanzar? Eu gostaria que a escola fosse uma fonte, ou seja, um sítio onde nós vamos de forma onde podemos encontrar, onde podemos experimentar coisas, podemos descobrir conhecimento também, mas descobrir pessoas. Portanto, eu vejo as escolas como um local aberto onde nós podemos ir, um ponto de interesse, um polo de dinamização, não apenas dos jovens, mas da própria comunidade, um sítio vivo, onde eu posso ir descobrir coisas, experimentar, conhecer, quase um centro de investigação permanente, centro de investigação não necessariamente muito tecnológico e avançado, mas um centro onde eu posso ir e descobrir coisas. Eu digo aqui aos meus alunos muitas vezes, a minha profissão, o meu trabalho não é ensinar, o meu trabalho é ajudar a que vocês possam aprender. São duas coisas muito diferentes, não é? Utopicamente, eu gostaria que a escola, edifício, fosse esse sítio vivo, que tivesse sempre pessoas a circular e tivesse sessões e fosse um sítio animado. Em alguns sitios talvez seja, mas eu acho que na maioria ainda não é. Si no hacemos conjuntamente este proceso de cambio de mirada, la familia, la comunidad, los profesores, no pasará. De hecho, en muchas escuelas, si un profesor o una profesora ha tenido experiencia en educación no formal, experiencia como monitor o experiencia en el escultismo, es una persona que probablemente será más buscada, será más apreciada en la escuela, ¿no? Pero ¿cómo en realidad podemos hacer todo este proceso conjuntamente desde la educación formal, desde la educación no formal? Não podemos esperar que a mudança se faça de um momento para o outro. Portanto, isso faz parte do conhecimento. A gente sabe que há sempre um núcleo mais pequeno que adere à mudança com alguma facilidade e os outros vão demorar mais tempo. E, portanto, é preciso identificar este núcleo de agentes
que possam, efetivamente, pôr as coisas em prática e possam depois, por contágio, mas eu acho que é muito importante que as pessoas que já têm essas competências, já têm essa forma de pensar diferente, que elas próprias não se reservem, não se guardem, não tenham medo e que possam aos poucos ir fazendo, sabendo que a maioria ao princípio acha estranho, claro. Somos apenas um agente de vários outros, da escola, da família, do clube desportivo onde o jovem está a fazer desporto, muitas coisas. E, portanto, convém não esquecer que o indivíduo, quando é formado, recebe influência de muitas direções. E, portanto, eu não acredito que o escotismo seja mais importante que os outros, mas também não acredito que a escola seja mais importante. E a família sozinha também não conseguiria educar. E, portanto, o rapaz ou a rapariga que está a ser educado recebe influências de vários lados. E, portanto, estes vários agentes, quanto mais eles conseguirem dialogar, quanto mais conseguirem saber o que é que está a passar uns para os outros, melhor ainda. Uma das coisas que nós, no escotismo, nossa abordagem mais metodológica, hoje em dia sugerimos aos educadores, é que conheçam os professores, conheçam os pais, conheçam os treinadores de futebol, conheçam, e que haja este tipo de... Porque só assim é que se consegue educar um a um. Um jovem, porque é diferente do outro jovem a seguir. Portanto, uma das coisas que eu gosto de saber aqui nos meus alunos é se têm outros tipos de atividades fora da escola, para perceber também um bocadinho o seu perfil e poder adaptar e poder usar as suas competências. E, portanto, isto é um esforço conjunto, a educação tem que ser... E é como tu estavas a dizer há pouco, quer dizer, é preciso uma comunidade inteira para educar uma pessoa, não é? Já sabemos, os africanos já sabiam isso há muito tempo, mas ainda é que está, se calhar, a descobrir agora. Parece que una de las aportaciones de la educación no formal más significativas a la escuela han sido todo el movimiento del aprendizaje-servicio, que ha intentado pues sumar la pedagogía o la metodología de la educación no formal y la pedagogía de la educación formal. Todo el movimiento, todo el impacto del aprendizaje-servicio, ¿cómo ha influido en la evolución propia del escultismo? Por um lado, é um contributo para melhorar a comunidade, efetivo, não é? Quando nós fazemos alguma ação de serviço, algum serviço comunitário, é uma oportunidade concreta de melhorar a comunidade, de tornar o mundo melhor, como nós dizemos, por um lado. Por outro lado, tem este lado educativo importante, que é de dar rotinas de serviço, rotinas de estar à disposição. Aquilo que hoje em dia nós poderíamos chamar os algoritmos do serviço, nesta perspectiva de que eu habituo-me de tal maneira a estar atento àquilo que se passa à volta e de ajudar quando é preciso, que depois aquilo sai-me natural. Ou seja, não preciso que alguém me peça para ir ajudar. Não, aquilo é uma coisa que eu já desenvolvi porque desde novo que aquilo saiu. E, portanto, no escotismo, essa questão de sair do nosso contexto seguro e reservado e ir lá para fora, envolver-se na comunidade, aprender por estar a viver as coisas. Para nós, a vivência, enfim, um dos nossos elementos importantes é o aprender fazendo. E eu acho que vale muito a pena que nós, que somos apaixonados pela educação, que continuemos a ser e continuemos a conversar uns com os outros e a sonhar em conjunto. Eu acho que o mais importante é que nós possamos continuar a sonhar a educação em conjunto, para que não pensemos que as nossas ideias são doidas e que... Não, é preciso que os tais champions da educação continuem a experimentar e a conversar e a trocar, porque acho que só assim a gente vai continuar a educar mais pessoas no futuro.